Boa noite. Boa noite. Hoje, mais uma live no nosso projeto com a doutora Alzenir Campos Araújo. Ela vai falar sobre constelação, as leis do amor segundo Bert Hellinger. Alzenir, seja bem-vinda. Vamos lá. Olá, Adriano. O meu nome é Alzenir Campos Araújo, como você já falou. Eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica, pós-graduada em yoga. Fiz muitos cursos nessa área holística, né? Vários cursos de reiki, barras, medicina holística, medicina intuitiva, medicina energética. Mas foi no trabalho sistêmico que a minha vida realmente se transformou. E é nesse trabalho, apesar de fazer todas as outras coisas ainda, mas é nesse trabalho que o meu foco hoje é 100%. Tá. Além de consteladora, eu também sou professora do Imensa Vida, e nós damos cursos tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Em vários países, inclusive Estados Unidos, já se formaram mais de 200 terapeutas e tem turmas em andamento que agora está parado por conta da quarentena, né? Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar, eu acredito que talvez, assim como você conheceu o alemão hoje, tem algumas pessoas que não sabem ainda o que é constelação familiar. Eu queria colocar assim, antes da gente entrar no que a gente conversou, Zenir, hoje eu não sabia realmente do que eu ia conversar, então eu passei algum tempo pesquisando. Que bendito alemão é esse? Bert Hellinger, né? Então, fala um pouquinho dele, depois a gente vai falar das outras coisas. O Bert Hellinger foi um seminarista, né? Um cara muito estudioso desde a infância, né? Muito curioso. E ele sempre trabalhou com famílias em vários lugares do mundo. Utilizou de várias técnicas, né, da psicologia, como a Gestalt, como a fenomenologia, como a psicanálise, a Dasein-análise, e aí ele foi conhecendo a terapia primal. Ele era uma pessoa hiper, mega curiosa, e ele aplicava tudo isso que ele estudava também nas famílias. Mas foi lá com os Zulus que o Bert teve uma grande sacada desse trabalho. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que ele foi para a África do Sul? Porque eu estava lendo a biografia dele. Primeiro que ele fez na Universidade de Natal. Eu falei, ele veio para o Brasil. Aí eu fui procurar e não era, né? Era na África, mas aí eu queria saber por que na África do Sul, não é tão longe da Alemanha, se você sabe disso. Aí daqui a pouco a gente desenvolve. Sim, olha só. Ele trabalhava com famílias carentes, né? Onde ele era mandado, né, para fazer o trabalho, né, com as famílias, ele ia. E o último que ele fez foi lá com os Zulus, na África do Sul. O que o Bert percebeu daquele lugar? Que tinha tamanha, e tem até hoje ainda, tamanha pobreza. Mas existe lá dentro leis que as famílias são harmônicas. Então, o Bert permaneceu por lá mais de 9 anos, pesquisando e conhecendo esses africanos. Então, lá ele descobriu várias leis que são utilizadas hoje dentro do trabalho sistêmico, trazendo grandes soluções. Por exemplo, no caso de assassinatos, que é uma das coisas que o Bert diz que precisa ser visto com muita rapidez. Você precisa colocar esse trabalho quando acontece um assassinato dentro da tua família. Por quê? Porque vai trazer grandes sofrimentos em várias gerações, pelo menos umas 7 gerações. Cada geração
vai vindo uma pessoa com uma doença mental. Então, as doenças mentais, elas estão linkadas com os assassinatos, né? Com vítimas e agressores. Então, o que o Bert diz? Que ele percebeu lá. Quando acontece um assassinato, alguém vai lá e tira a vida de um pai de família. Aquela pessoa que foi tirada, que tirou a vida, ela sai de dentro do sistema dela, se despede dos seus entes queridos com amor e vai morar na casa daquela pessoa que ela tirou a vida. Nossa! Morar. Então, ela vai trabalhar, sustentar aquela mulher, aqueles filhos, até os últimos dias da sua vida. E ela, mulher, pode dar uns pancadas nele também? Claro que não, ele pertence àquele sistema, entende? Ele pertence. E essa é uma das leis que nós vamos falar daqui a pouco, que é a lei do pertencimento. Tá. E aí, assim, por que constelação, né? Eu fui procurar um pouquinho, sinceramente li até bastante, mas não entendi. Aí daqui a pouco eu deixo você começar, tá? E só lembrando, né, ó, Alexandre, Eliane Bevevino, Milena, Sara, Henrico, bastante gente já te cumprimentando, falando boa noite. A gente já tem gente da Europa assistindo, daqui do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Então, por que constelação, né? Porque constelação significa também colocação. Então, nós vamos colocar, ou através de objetos, por exemplo, quando você representa por âncoras, bonecos, seja lá o que for, que você vai representar, ou pessoas, que a pessoa vai colocar o sistema dela. Né? Então, nós vamos falar isso de uma forma bem clara para você entender quem pertence a esse sistema, o que aconteceu dentro desse sistema, que já está replicando nas gerações atuais, vão replicar nas gerações futuras, já aconteceu lá atrás, está acontecendo aqui, daqui a pouco replica lá na frente. Como é que age esse sistema? Esse sistema, ele age por ressonância. Então, assim, tem uma ressonância. Lembra quando desde que o mundo é mundo, existe essa questão da ressonância. Veja só, dentro do nosso sistema. Quando nós vamos no médico, por exemplo, que o médico vai fazer a anamnese, o que ele faz? Quando ele pergunta para você, você vai lá, você está com alguns sintomas, e por acaso, de repente, ele acha que pode ter alguma coisa com os seus entes familiares. Então, ele pergunta, tem pressão alta na família? Tem diabetes? Teve câncer? Dependendo da resposta, ele vai perguntar. Por exemplo, tem pressão alta? De quem que é? Quem tem pressão alta? Meu pai, minha mãe, minha avó? Quando começou? Ele está investigando o que aconteceu aqui atrás e que já está bem próximo de você. Entende? Então, o que nós vemos? Tudo aquilo que acontece dentro do sistema, aquilo que a gente renega, aquilo que a gente julga, a gente agarra para a gente. A gente se torna. Entende? Então, se eu julgo meu pai, se eu julgo a minha mãe, eu vou ser igualzinha a ela, sem tirar nem pôr nada. Ó, essa frase sua, a minha mulher vai invadir a cozinha e vai me dar uma surra, porque se ela falar, hoje ela já falou que se eu ficar igual ao meu pai, ela me mata. Então, não julgue. Vou falar isso para ela. É bom saber. É necessário que você faça o que o João Garriga diz. Aceita as moedas que ele pôde te dar. Aceita tudo que ele te deu. Então, quando os pais, as pessoas precisam compreender, Adriano, que pai e mãe são aqueles que dão a vida. Eu não sogra posso não, né? Sogra também. Espera aí que eu vou te falar da sogra, você não vai gostar. Não pode. Sogra não pode. Presta atenção
presta atenção. Eu só posso te ver se imediatamente eu vejo o teu pai e a tua mãe. Se eu não ver o teu pai e a tua mãe, eu não te vejo. Então, Logo, sobra, se né? você, olha só, se você não vê a sogra e o sogro na tua esposa, logo a sua esposa não se sente vista. E nada que você dá preenche ela, está sempre vazia. Vai estar sempre cobrando. Então. A minha sogra está vendo, né? Já cumprimentei e a sua sogra também já está nos seus filhos. Não faz isso comigo. É verdade. A mim, isso não me pertence. E tem mais uma coisa ainda, Adriano. Não existe ex-sogra. Uma vez sogra, é sogra para sempre. Meu Deus do céu. Então, se céu. você casar 10 vezes, você tem 10 sogras. Você não pode excluir nenhuma. É a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente. Não, uma só. Duas, Sara, ninguém aguenta. Eu casei uma vez só. Então, como assim? Você sabe que uma das coisas que eu tenho percebido que causa mais emaranhamentos e sofrimentos dentro do sistema, aqui, na verdade, no Brasil, que eu percebo muito, é essa questão da sogra. As pessoas acham que pode excluir. Imagina euzinha aqui, imagina, representando todas as mulheres do mundo, pensa. Nós só podemos, na verdade, dar à luz com a contribuição de um homem, é claro. Mas quem gesta e quem dá a vida é a mulher. Não, isso eu concordo, né? Até porque se fosse homem... É a mulher, pensa. Pensa tudo que essa mulher passa desde o primeiro dia de gravidez até chegar ao 9º mês, dá a vida para esse ser. O ser vem ali totalmente indefeso. Você tem que cuidar, amar, proteger. E aí chega lá na frente, cresce, casa. Essa mãe não fez nada. Ela deu essa vida, só tem essa mulher. Porque a minha sogra fez, ela chegou, fez as contas, falou assim, eu gastei tanto com a Fernanda até hoje, quero ser indenizado. Eu paguei e levei. Negativo. Se você não vê, a Fernanda não vai se sentir vista. E às vezes a gente acha que são os presentes que vai fazer a nossa vida feliz. Mas na verdade não é isso. Felicidade, você só se conquista realmente, em primeiro lugar, quando a gente toma os nossos pais como eles são. Quando tudo que eles passaram, tudo que eles receberam, eles passaram para nós. A gente precisa entender, pai e mãe é aquele sujeito que disse sim para nós e nos passou a vida. Entende? Sim. Por ter passado a vida, por eu ver você aqui, por eu ver todas as pessoas que estão aí e aquelas que ainda vão chegar, eu só posso ver se imediatamente eu vejo o pai e a mãe. Por quê? Em nós, o nosso pai e a nossa mãe fizeram o quê? Uma unidade. Entende? Então, a partir dessa unidade, nós só podemos ver, o relacionamento só pode dar certo quando o homem vê e honra o sogro e a sogra no companheiro e a companheira a mesma coisa. Pode honrá-los. E assim, eles não puderam fazer diferente do que são, porque receberam lá atrás o que receberam, entende? Aí, se você. Minha sogra recebeu. Então, assim, se você honra ela, o que acontece? O seu relacionamento fica bom, o relacionamento dos seus filhos leve, seus netos mais leves ainda. Agora, se eu julgo aqui atrás a minha sogra, meu filho vai julgar dele, meu neto vai julgar, e esses emaranhamentos vão crescer para sempre. Tá. Então, eu também posso falar que meus filhos vão ser igual a mim?
Exatamente, se ele julgar, vai ser igualzinho. Nossa, eles estão vendo, vão morrer de catapora, mas... Se eles estão vendo, eles têm a chance de mudar. Quantos anos eles têm? A minha filha fez 18, tem 10 dias, né? E meu filho vai fazer agora 22 no final do ano. Então, tão jovens aí, estão com tudo realmente para mudar ainda e fazer diferente. Não, quero que seja igual a mim, vão pagar o preço. Para de ser ruim, Adriano, não é assim não. Hoje os jovens, eu tenho atendido tantas crianças, adolescentes assim que estão com um desejo tão grande de mudar, sabe, de transformar, que eles estão aqui realmente para fazer, e eles são tão amorosos, que eles querem fazer e estão fazendo isso pelos pais. Sabe de uma coisa? Que nenhum marido adoece pela sua mulher. Nenhuma mulher adoece pelo seu marido. Sabe quem faz isso? Quem? Os filhos. Entende? Todas as doenças que os teus filhos tiveram até agora, eles tiveram por você. Ó, não é só eu não, hein? A Milena tá falando assim, ai meu Deus, vou puxar meu pai, pelo amor de Deus, coitado do meu marido. Olha só, o pai bom é aquele pai distante, porque o pai nos leva para a vida, para a carreira, para o estudo, entende? Então o pai manda o filho para o mundo para estudar, entende? A mãe, na verdade, o que a mãe faz? A mãe protege. Mas quanto mais a mãe gruda, mais o filho adoece. A mãe também precisa soltar. A mãe é a prosperidade, o pai é o sucesso. Mas quem mantém o dinheiro é a mãe. Sempre, Entende? isso eu tenho certeza. Então, se você não tem uma boa relação com a tua mãe, você pode ganhar dinheiro, mas o dinheiro some. O dinheiro desaparece das suas mãos. Entende? Então, o Tá. filho é. O João Garriga ele conta uma história muito interessante para vocês entenderem isso. É uma história, inclusive, bíblica. Ele tem um livro um pequenininho, um livro muito legal até de se ler, que é Onde estão as minhas moedas? Onde estão as moedas? Então, ele conta que um filho, ele teve um sonho em que o pai entregava para ele uma sacolinha de moedas. E ele fica tão feliz com aquilo, sabe? E ele recebe aquelas moedas e ele vai para a vida. E ele fica tão feliz que ele não vê a hora dele acordar para ele chegar lá e falar para o pai: Olha, pai, eu sonhei que o senhor me dava uma sacola de moedas e eu ficava tão feliz, eu ia para a vida e tudo que eu tocava virava ouro. E o pai disse para ele: Filho, eu te abençoo. E está feito, que assim você vai realmente para a vida e vai ter sucesso. O outro filho tem o mesmo sonho que o pai está dando umas moedas para ele. E ele fica com tanta raiva, e ele diz: até no sonho o meu pai é mesquinho, vem me dando porcaria de moeda. Para que serve essas moedas? Não serve para comprar nada. É o filho pródigo, né? O Tá. filho que não recebe aquilo que o pai pode dar para ele, ou que o pai tem condição de dar. Por exemplo, se o pai dá um tênis que não é de marca, ele não recebe, porque aquilo não serve para ele. Esse filho vai sofrer muito na vida, entende? Muito. Não é pouco, é muito mesmo. Tudo que ele fizer dá para trás. Ele compra um carro, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. O dinheiro não rende, entende? A vida começa um relacionamento, termina, vai e volta, vai e volta. Todas as pessoas que estão fazendo esse movimento de ir para a vida e estar voltando, precisam olhar como é que está aqui essa relação com os pais. E às vezes a gente acha que está uma maravilha. Eu amo meu pai, né? Mas tem muitas coisas que aconteceram desde o nosso nascimento até agora
e que esse amor foi interrompido por N situações. Por exemplo, às vezes a gente cobra, mas a minha mãe, por exemplo, ela não conseguia me dar carinho, ela não conseguia me dar amor, mas a gente não sabe o que aconteceu aqui atrás. Por exemplo, se a minha avó precisou ficar hospitalizada, doente, lá no hospital, e a minha mãe era pequena, e ela não recebeu esse amor da minha avó. Ela não entendia que a minha avó estava doente, que ela não podia dar amor e atenção para ela naquela hora. Ela carregou para a vida essa dor, essa falta, esse amor interrompido. Então, o que acontece? Quando ela foi mãe, ela também não pôde passar para os filhos, porque ela não tinha esse amor. Entende? E aí, o que vai acontecer? Os filhos, por amor a essa mãe, vai repetir a história. Tipo, também vão ficar doentes, sabe? Vão ter os filhos, porque vai repetindo o ciclo. São destinos difíceis, né? Uma das coisas que eu mais percebo, Adriano, esses dias atrás mesmo eu constelei uma médica que ela estava nessa dinâmica, digamos assim, do amor interrompido. E quando essa dinâmica ocorre, por exemplo, no nascimento, um exemplo, uma mãe que teve um parto difícil, que teve um pré-eclâmpsia, sei lá, alguma coisa, e que ela demorou um tempo para ficar com o bebê, sabe? Ou o bebezinho nasceu com algum problema e que foi tirado da mãe às pressas e que foi carregado lá para UTI, para algum lugar. Essa criança, ela sofre esse amor interrompido. Por quê? Ela está ali 9 meses, ela está ali grudadinha no cordão umbilical da mãe. Ela está ali ouvindo as batidas do coração da mãe. Então, para que essa criança não tenha um trauma, para que essa criança não sofra, na hora que ela é tirada de dentro da mãe, seja pelo parto normal, pelo parto cesáreo, não importa, ela precisa ser colocada imediatamente no coração da mãe. Às vezes a gente fala, a gente vê, mas por que tem que ser assim? Para que a criança continue ouvindo aquelas batidas do coração. Para que ela consiga, que ela continue ouvindo, sabe? Sendo acolhida, sentindo esse amor. Para depois tirar ela dali e fazer o que precisa ser feito com ela. Então, quando aconteceu isso, digamos assim, vamos supor que aconteceu umas 3 gerações atrás, que a minha bisavó, a minha avó, e aí a gente vai repetindo aquela família sem amor, aquela família que não... E aí a gente só vai julgando, né? Mas a minha mãe é seca, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. A gente está julgando. Aí você julga, quando chega a sua vez de ser mãe, você vai ser igual. Entende? E vai passando para os filhos. Até a gente ver essa técnica, a constelação familiar. Eu já era psicóloga já há uns 10 anos, quando eu conheci a constelação, que fazem 17 anos que eu conheci a constelação. Eu percebi que, assim, um trabalho de constelação, muitas vezes, ele é muito mais eficaz do que, às vezes, até 20 anos de terapia. Como é que você vai descobrir numa terapia um trauma que está lá no nascimento, que a pessoa não tem consciência e que ela nunca vai trazer isso para você? Entende? Por exemplo, você vai percebendo que as coisas que repetem dentro do sistema, por exemplo, meus pais se separaram, eu caso, me separo, se eu não olho para esse e não interrompo isso, os meus filhos vão se casar, vão se separar. E é interessante, às vezes, assim, os pais são separados, quando os filhos vão casar, eles casam também com a mulher dos pais que são separados. As frequências muito, muito semelhantes, entende? Muito iguais mesmo. E aí você vai ver, nossa, mas por que é desse jeito, sabe? Porque os semelhantes, na verdade, se atraem, né? E por que se atrai? Porque dentro do meu sistema aqui atrás, tem algo muito parecido com o que está no sistema lá atrás do meu companheiro. Então, nós vamos ser o quê? Pares de espelhos. Então, eu estou olhando
para aquilo que está gritando aqui dentro de mim. E eu vou estar replicando essa história. Entende? Então, esse trabalho de constelação familiar, eu sempre falo que, assim, que o Bertin, ele deixou uma contribuição tão valiosa para o mundo, assim, é impagável, sabe? Eu sempre falo que esse trabalho, ele não tem preço. Não dá para você ter um preço para esse trabalho. Eu falo que as pessoas pagam um valor de troca para a nossa sobrevivência, entende? Para os nossos gastos. Mas esse trabalho não tem preço. Não dá para você, Adriano, nomear quantas pessoas são ajudadas num trabalho de constelação. Porque imagina que atrás de nós 7 gerações. E aí a gente já vai falar da lei do pertencimento. Imagina, quem pertence ao nosso sistema? Eu, meus irmãos, quem casou com meus irmãos. Então, não existe ex-cunhada, ex-cunhado. Quem entrou dentro do sistema pertence. Os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e assim sucessivamente. Aqui atrás, meus pais, os irmãos, meus tios e tias, e quem casou com eles, os meus avós, os irmãos também, os bisavós, e assim sucessivamente, até chegar na fonte de onde nós saímos, entende? Então, assim, é uma infinidade de pessoas. Então, às vezes a gente pergunta assim, tem assassinato dentro da sua família? Tem suicídio? E a pessoa fala assim, não. Aí você pergunta assim para a pessoa, quantos filhos você tem? Igual eu perguntei para você, quantos filhos você tem? Você disse 2, né? 2. A sua esposa teve abortos? Não. Então, aí teve 2. A maioria das pessoas, a gente pergunta, tem quantos filhos? 4, por exemplo. Aí a segunda pergunta, teve aborto? Sim, teve 3. Aí eu pergunto de novo, quantos filhos você tem? 4. E os abortos? Não são filhos? Não entraram dentro do sistema, não carregaram uma carga. Cada filho que nasce, o primeiro é o alfa, o segundo é o beta, o terceiro é o gama. Então, assim, cada filho que nasce dentro de um sistema, ele carrega uma carga. Então, aquele que vem em primeiro lugar, o alfa, ele vem para fazer o que não foi feito aqui atrás. Segundo filho, o beta, ele vem para sentir o que não foi sentido dentro desse sistema. E o terceiro filho, como os dois já pegaram as cargas mais difíceis, ele vem para realizar. Então, assim, eu geralmente... Eu umas perguntas aqui, a gente faz agora ou fazemos no final? O que você prefere? Para mim, normal. O que você achar aí, a gente Não, é que faz. estão perguntando se dá para mudar esse sistema no presente, alterando o futuro. Sim, perfeitamente. Através desse trabalho, você muda. Então, mas só da constelação ou, por exemplo, dá para mudar com a psicologia, com a psicóloga? O que está dentro do sistema só muda dentro do sistema. Só o trabalho sistêmico. Com Então, psicologia, a gente vai trabalhar a emoção. Se o psicólogo tiver o conhecimento da terapia sistêmica, com as técnicas sistêmicas, ele pode mudar. Mas sem é impossível. Porque tem muitas... Assim, Adriano, a constelação, nós vamos ver aquilo que nós não estamos vendo, está oculto. Por exemplo, às vezes você pode dizer... Tem gente que fala assim, como é que está a sua relação? Eu hoje, por exemplo, uma pessoa que que contrata um funcionário numa empresa, ela poderia ter todo o histórico desse funcionário fazendo apenas uma pergunta. Como é a sua relação com a sua mãe?
Entende? Tá. E aí, olha só, quando a gente acha que assim, por exemplo, você pergunta, como é que tá a sua relação com a sua mãe? Tá bem. Com seu pai? Ah, tá bem. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Como é que tá a sua vida? Como é que tá os seus relacionamentos? Como é que tá a sua carreira, profissão, financeiro, entendeu? Olha, a minha vida tá um inferno. Eu não paro em relacionamento nenhum, eu não paro em emprego nenhum. A relação com o pai e com a mãe não está legal. Quando nós vamos para a vida, nós vamos procurando tudo aquilo que nós vamos procurando, nós estamos procurando aquilo que nos falta. Entende? Então, assim, se eu não tenho uma boa relação com meu pai, eu vou ter um chefe, eu vou espelhar a minha relação com meu pai no meu chefe. Eu vou espelhar a minha relação com a minha mãe na minha chefe, entende? E em todas as figuras que eu vou encontrar pela frente. Não tem pessoas que falam assim, eu preciso de um psicólogo, não de uma psicóloga. O que ele está dizendo? Problema Eu estou com o pai procurando o dele. meu pai, entende? Não, eu preciso de uma psicóloga, de repente está procurando a mãe. Nesse trabalho sistêmico, além dessas leis do amor, ele também tem as ordens sistêmicas. Então, assim, essas leis e ordens, elas se entrelaçam, entende? Então, eu aprendi uma coisa que uma vez eu fui num workshop do Bert Helling, tinha mais de 1.000 pessoas, foi aqui em São Paulo, e naquele dia tinha muitos psicólogos lá dentro daquele salão, e ele falou uma frase assim, Adriana: muitos psicólogos, muitos terapeutas estão levando seus pacientes para o inferno. Aquilo foi tão profundo. Muitos psicólogos, assim, se sentiram ofendidos, cataram a bolsinha e foram embora. E eu fiquei olhando e falei, não, eu paguei muito caro, eu quero aprender. Estou aqui para aprender, cara. Tudo na minha vida que eu queria era estar de frente do mestre, de frente da fonte. Eu não vou sair daqui. E se eu estiver nesse papel, levando o meu paciente para o inferno, achando que eu estou fazendo algo para mim, para o mundo, é hoje que eu quero aprender. Porque eu ainda tenho a oportunidade de mudar, né? De resgatar muitas vidas, de mudar a vida das pessoas. E inclusive a minha. Por quê? Aquilo que você faz para o outro volta para você. E volta com muita força. Entende? Então, se você não atentar para isso, para fazer da melhor maneira possível, fica complicado. E aí, o que eu aprendi isso? Era a terceira ordem da ajuda. Como é que você pode ajudar uma pessoa da forma correta? Como é que nós ajudamos os nossos filhos? Como é que nós ajudamos as pessoas? Como é que a gente faz isso da forma correta? E aí eu fui lembrar, daquele dia, eu lembrei o que a minha professora de Gestalt, na supervisão, falou, acho que no primeiro dia de supervisão, e nós saímos de lá horrorizados e não conseguimos entender. Eu fui entender aquele dia saindo da boca do Bert. Porque se o profissional, se o terapeuta, se o psicólogo permite ouvir falar mal do pai ou da mãe, ou do cônjuge até, nem do cônjuge eu deixo, sabe? Eu não permito. Por quê? Só da sogra. Nem da sogra, nem pensar. Porque o que você faz? Quando você faz isso, você entra na contra-transferência. O cliente, o que ele faz? É um jogo escuro, sabe? Eu pude ver isso também no workshop que eu participei recentemente do House, ele mostrou isso no exercício lá, eu falei, nossa. E aí eu fui juntando as coisas, eu falei, que coisa mais maluca. O que o paciente faz? É uma cilada. Ele vai lá e gruda no profissional e leva ele para dentro do sistema dele. Por isso que tem tantos profissionais, terapeutas doentes, achando que estão fazendo alguma coisa. Isso é uma arrogância, prepotência. Entende?
A gente só pode. Qual é o melhor profissional em qualquer área? Você sabe, Adriano, responder essa pergunta? Não, vou deixar para você. Responde aí, Adriano. Qual é o profissional que está pronto para ajudar? É aquele que estudou, que fez pós-graduação, que fez mestrado, doutorado, PhD, que tem um puta de um conhecimento. Ele é o melhor? Então, eu tenho uma teoria com isso, né? Eu acho, primeiro, que acredito em Deus, Deus põe a coisa no momento certo. Aquilo que a gente dá conta, né? É. Então, ele não vai me dar um saco para carregar que eu não aguento, né? Olha a minha sogra de volta, mas eu nem vou fazer a piada que ela está aqui. Eu acho que é melhor você parar com essa piada se você quer mudar essa história. Eu vou parar, então. Sogrinha, te amo, sogrinha. Tá bom? Isso, Já melhorou. Tá? E, é assim, eu acho que é aquele que está preparado para dar o melhor dele. Olha só. O melhor profissional, ouça bem isso, vou falar bem devagarinho. O melhor profissional é aquele que sai de cena, abre mão de todas as suas qualidades, sabe? E deixa o amor trabalhar. É aquele sujeito que desaparece. Deixa todos os seus predicados e deixa sobressair apenas o verbo. Amar, ver, observar, estar presente. Entende? Esse é o profissional que você pode confiar. Eu tive um profissional mentor. que chega com você e diz assim, às vezes não precisa nem uma palavra, eu estou aqui com você. Você pode confiar. Estou aqui juntinho com você. Então, quando a gente está junto e você desaparece, você deixa o amor trabalhar, você não precisa fazer nada mais. Entende? Tudo flui, vai vir o que precisa ser feito, sabe? E o outro confia que realmente você vai receber aquilo que você está buscando, sabe? Porque o que a gente... Quando a gente... Para mim, eu vejo isso muito claro, que todos nós somos só amor. E é quando esse amor adoece que começa a ficar os emaranhamentos. Entende? É o amor que está doente. Sabe? E a gente precisa o quê? Limpar, né? Todas essas facetas que nós, na verdade, escurecemos, que nós, na verdade, causamos esses emaranhamentos todos. Então, de que forma a gente causou? Quero falar sobre essas leis para vocês entenderem como é que a gente vai criando esses emaranhamentos. E nós vamos começar com essa lei do pertencimento, porque você trouxe muito essa questão aí já da piada da sogra, né? Eu acho que é bem interessante. Assim, eu queria fazer algumas coisas antes. Pode fazer. A Andrea Sakai, ela disse que já foi constelada porque ela tinha uma doença que ninguém achava, ninguém descobria. Ela saiu sem entender o que aconteceu na sessão, porém a doença desapareceu, né? Então ela falou que a doença desapareceu. E aí tem uma pergunta de uma outra psicóloga, né? Doutora Alzenir, algumas pessoas procuram parceiros diferentes do seu pai, dos seus pais. O que a constelação diz sobre isso? E eu tenho mais uma que eu tenho que fazer porque é da minha filha, né? Se eu não fizer, a minha casa cai. O dom difere do amar. Como você faz? Né? Então, tem 3 perguntas para você responder, comentar. Tá, vamos para a primeira, então. Repete só a primeira de novo aí para mim. Na verdade, a primeira foi um depoimento, né? Que ela falou que assim, ela não entendeu o que aconteceu na sessão, mas a doença desapareceu. As novas, como é que é o nome dela? Andréia? Andrea Sakai. Então, Andréia, é o seguinte, as novas constelações,
Eu ouvi isso do próprio Bert Helling. Não permite uma curiosidade. É um nível as novas constelações, elas acontecem a um nível de amor assim indescritível. Então, não requer palavras, não requer curiosidade, o que aconteceu, eu quero entender. A mente não cura nada. A nossa curiosidade não cura nada. Nós só conseguimos realmente ser curados se nós nos entregarmos totalmente, confiarmos e ficarmos no amor. Então, se você foi curado, é porque o que você viu foi o suficiente. Você reconheceu. Você, com certeza, você foi junto no processo, porque senão não teria curado, entendeu? Eu percebo o processo de cura assim. Quando a pessoa consegue sair daqui da mente dela, ela consegue descer e vir para cá. Quando ela chega aqui, eu vou acompanhando isso junto com ela. Se a pessoa não fizer esse processo, ela não cura. Ela não vê essa verdade. Porque a verdade está disponível para a gente o tempo inteiro. A gente cria uma ilusão, sabe? Mas não que não é a verdade. Tá. E agora, quando a pessoa procura um namorado ou namorada totalmente diferente dos seus pais? Quando ela procura um namorado diferente dos pais, é porque ela tomou esses pais. Ela não está procurando um pai, ela está procurando um companheiro, uma companheira. O que acontece? Quando a gente toma o pai 50%, a mãe 50%, nós ficamos inteiros. Entende? Quando nós estamos sem o pai, metade mãe, nós vamos para a vida metade. Aquelas pessoas que falam assim, eu estou procurando minha tampa da panela, metade da minha laranja. Pode sair correndo. Entendeu? Porque essa pessoa está o quê? Metade, está faltando a outra parte. Ela está procurando o quê? O pai ou a mãe. Entende? Então, ela está indo para o relacionamento buscando isso. Não importa quando eu falo homem e mulher, não importa a escolha sexual, se é homossexual, tem o ativo e o passivo, e também está lá os emaranhamentos, entende? De quem realmente que está faltando. Então, se essa pessoa está indo procurar diferente, é porque ela recebeu as moedas, é aquele primeiro caso, entende? Ela tomou aquilo que o pai podia dar e a mãe, e ela foi para a vida inteira. Aí ela procura realmente um companheiro, uma companheira. E a sua filha falaria dela? Então, vamos lá. Ela está colocando aqui. Quando o dom, né, difere do amar, o que você faz? O dom. Olha. Eu acho que ela não quer ser igual eu. Começa daí, né? Não. Presta atenção. Como é que é o nome dela? Eduarda. Eduarda, quero falar para você agora. Seja qual for o nosso dom, se for ser uma especialista em café, se for ser, sabe, um masterchef, se for ser uma psicóloga, qualquer, sabe, advogada, médico, não importa o seu dom. Você fala, meu dom é isso. Como é que a gente sabe que é o nosso dom? Aquilo que você faz, até de graça, você faz com o maior prazer. Mas como é que difere do amar? Para você estar com o seu dom, você tem que fazer isso com amor. Você tem que fazer ganhando ou sem ganhar, você tem prazer de fazer, né? Essa é a nossa missão. Como é, eu não consigo ver nenhuma profissão sem esse amor, sabe? Senão você vai fazer por fazer e você vai cansar de fazer. E você vai ser uma pessoa que vai estar resmungando o tempo inteiro. Tá. Ela vai passou em medicina, vai começar o curso agora. Então, fala para ela que coloca muito amor nisso, muito. Isso eu já falo porque é uma forma como eu atendo. Tem mais uma pergunta? Eu perdi um bebê. A constelação me ajudaria a aceitar essa perda? Perfeito. Essa criança, imagina, como é que é o nome dela? Milena. Milena, presta atenção agora, me acompanha aqui no raciocínio. Não foi você que escolheu esse bebê.
embora que às vezes você fala assim, queria muito um filho, eu planejei com meu marido essa criança, mas na verdade, assim, talvez antes mesmo que vocês se conhecessem, essa criança já tinha escolhido vocês para serem os pais. E às vezes vocês se uniram porque esses filhos já tinham escolhido vocês e vocês disseram sim para isso. Não somos nós que tornamos, na verdade, os nossos filhos é que nos tornam pais, porque são eles que nos escolhem. Quando eles vêm, quando eles espiam, imagina aqui dentro do casalzinho aqui. A criança vem, ela já dá uma espiadinha aqui dentro, ela já vê exatamente tudo o que vai acontecer aqui. Por algum motivo, dentro desse sistema, por exemplo, que eu só poderia falar depois que a gente constela. Eu não sei o que está acontecendo dentro do sistema da Milena, mas vamos supor que, assim, tem algum sofrimento aqui atrás, na família da Milena, lá na mãe, na avó, sei lá onde. Alguma coisa que não foi, de repente, vista. Vou dar um exemplo assim, uma coisa que não foi vista, por exemplo. Às vezes esse bebezinho vem para ocupar esse lugar. Vamos supor que uma pessoa, dentro do nosso sistema, ela é alcoólatra ou viciada em alguma coisa, por exemplo, e ela foi expulsa de dentro do sistema porque a família não aguentava mais. E está aquele vazio lá. Vamos supor que essa mãe aceitou essa criança está aqui, ela veio tudo. No caso dos abortos espontâneos, às vezes o destino dessa criança vai ficar, é tão difícil, que lá dentro do ventre, ela não dá conta. Ela disse sim que ela ia dar conta, aí quando ela veio para cá, e aí ela começou a sentir tudo aquilo dentro do sistema, e ela fala assim, eu acho que eu não vou dar conta. Melhor caminho, vou fazer a minha mãe sofrer, meu pai sofrer, se eu ficar lá no lugar daquela pessoa que usava muita droga, eu vou usar também. Olha, é melhor eu desistir. E às vezes acontece o quê? Essa criança sai espontaneamente. Mas o que acontece? Olha o que essa criança faz, Milena. Ela carrega esse destino e essa carga com ela. Ela liberta esse sistema aqui. Os próximos que vão vir, entende? De vir com essa carga. E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, igual ela tá. O que a gente pode fazer, Milena, para sair da dor? Simplesmente você olhar para a força e coragem desse bebê. Que força, que coragem esse bebê teve de vir, sabendo que ia viver uma semana, um mês, 2 meses, não sei quanto tempo você ficou, e que ia voltar. Mas talvez isso que você está passando é insignificante no que poderia passar depois. E se você pensar nisso, nessa força, nessa coragem, e você dizer sim, e colocar essa criança no lugar que ela pertence, no seu sistema, a tua vida flui. A vida dessa criança também flui, entende? E o sistema, e aí vai vir as outras crianças saudáveis depois. Mas é preciso dizer sim para o destino dessa criança. Para a coragem e para a força dela. E isso te liberta. Bom, como é que essas leis influenciam a nossa vida? Vamos agora seguir o nosso roteiro. Como elas influenciam de diversas formas, né? Então, a primeira pergunta que eu falaria para vocês é: o que é que precisa ser mudado dentro do seu sistema? O que é que precisa ser colocado em ordem para que a sua vida, né, flua com amor? Então, quando eu for falar um pouco de todas essas leis, eu vou falar agora, senão a gente não vai. Vocês vão conseguir entender onde vocês podem, de repente, ir se percebendo onde estão os emaranhamentos, entende? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Essa que nós já acabamos de falar bastante coisas dela. Então, todo mundo que entrou dentro do nosso sistema pertence.
Vamos supor a Milena agora, se é o primeiro bebezinho dela. Aí ela abortou. Ela falou que já teve o segundo, está com uma menina de 1 ano e 3 meses e está muito emocionada. Ai, que linda. Então, o que ela tem que fazer? Se esse aborto foi o primeiro, toda vez que alguém pergunta quantos filhos você tem, Milena, você tem que dizer 3 filhos. O meu primeiro bebê tá lá com o papai. Esse é o segundo. O que acontece? Quando nós não damos lugar para essa pessoa, nós excluímos do nosso sistema. E a exclusão vai trazer grande sofrimento. Por quê? Vamos supor que ela exclui o primeiro filho, o segundo vai dizer, esse aqui é meu primeiro filho. Ele vai ocupar um lugar que não é dele. E aí ele vai carregar 2 cargas. A carga do alfa e a carga do beta. Então ele vai ser uma criança que vai estar sofrendo muito, uma criança que vai estar vivendo entre a vida e a morte, uma criança que uma hora está muito introvertida, porque ela não quer falar nada, porque ela está no lugar do morto, entende? Calada, muda. E uma criança que vai carregar uma culpa, espia uma culpa que ela não sabe de onde vem, sabe? Geralmente, muitos casos de fibromialgia vêm também dessas expiação de culpa, tá? Então, quem pertence ao nosso sistema, eu já falei, né? Todas aquelas pessoas que pertencem ao nosso sistema. Sim. Então, todo mundo que, na verdade, entrou, mesmo que ficou uma semana, por exemplo, já vi muitos casos, eu tenho que citar aqui. Se uma mulher, ela tomou a pílula do dia seguinte, uma vez, ela pode ter tido um filho. 2, 3, 5, 10. Ela pode ter um monte de filhos que ela não sabe. Eu já vi isso dentro do sistema, no campo, de aparecer e a pessoa falar, não tive aborto, não tive aborto, não tive aborto. E aí você pergunta, você tomou a pílula do dia seguinte? Sim. E aí aparece. Geralmente os casos de abortos provocados, por exemplo, trazem inúmeros sofrimentos para dentro do sistema. Sabe? A vida da pessoa fica muito emperrada. Principalmente por causa da exclusão, que às vezes as pessoas não incluem. Tem mulheres que tiveram tantos abortos e que nem conta, sabe? E aí os filhos vivem um tormento atrás do outro. Nas expiação, né? Vão expiando todo esse sofrimento. E, na verdade, essas crianças, mesmo sendo provocados, Adriano, mesmo quando a mãe provoca um aborto, ela tem o quê? Um assassinato. A mãe matando o próprio filho. Os pais matando o filho. E isso vai ser doenças mentais, assim, às vezes vai até mais por mais de 7 gerações. Porque o que acontece? A mãe fez um aborto e ela não contou para ninguém. Ela tem um filho, a filha vai fazer, fica assim, assassino em série dentro da família. Tudo no segredo, sem contar. Tá, então é isso que nos faz perder a força, por exemplo. Perfeitamente. Aí a gente não tem força nenhuma para ir para a vida. A pessoa fica realmente sem força. E aí a segunda lei é a lei da hierarquia. Todas aquelas pessoas que vieram antes de nós têm precedência sobre nós, são maiores do que nós. Como eu estava falando no começo, a criança, do 0 aos 7 anos, ela ama tanto os pais que ela adoece, ela morre pelos pais. É um amor, assim, genuíno. Quando chega na adolescência, depois dos 14 anos mais ou menos, chega na adolescência, 13, 14 anos, que eles se revoltam contra esses pais, e aí eles acham que já sabe tudo, que os pais não sabem nada, não deixa nem o pai mais completar a frase, porque não quer ouvir, que eles acham que sabe tudo. O que acontece? Eles se arrogam ser maiores que os pais. Eles se colocam no lugar dos pais. E aí começa o grande sofrimento. Entende? Por exemplo, no caso da hierarquia, teve um aborto, não contou, a outra criança vem, hierarquicamente falando, todos os filhos vão ficar fora do lugar. Entendeu?
O primeiro, como ele foi excluído, o segundo vai ficar no lugar do primeiro, e assim vai ficando todo mundo fora de ordem. E a vida vai ficando muito, muito difícil. Não existe possibilidade de termos uma vida feliz, fluida, como as águas do rio, sem nenhum impedimento, sem termos tomado os nossos pais do jeito que eles foram, como foram, o que eles puderam nos dar. Quando nós queremos mudar alguma atitude nos nossos pais, nós vamos para a vida tentando mudar também o companheiro, a companheira, e querendo mudar o chefe, mudar a empresa, mudar tudo. Nada a pessoa está contente, porque ele não concordou com os pais. E as pessoas falam assim, o pai do meu amigo é diferente, a mãe da minha amiga é diferente. Eu queria ter uma mãe assim, eu queria ter um pai assim. Só se você passar no liquidificador e, sabe, e mudar tudo. Não existe possibilidade de mudar o seu pai e a sua mãe. O seu pai e a sua mãe é você. Eu sou meu pai e a minha mãe. Vocês são seu pai e a sua mãe. É uma forma que está os dois unidos, se tornaram um. Não existe possibilidade dessa mudança. Nós precisamos olhar para isso se nós quisermos ser saudáveis e ter uma vida de sucesso, e ter uma vida de paz, ter uma vida de amor e de abundância, e ver os nossos filhos saudáveis, ver os nossos filhos cada dia mais saudáveis, tendo, sabe, não tendo nenhum problema na escola, alegres. Aquela criança que você olha e que você diz assim, nossa, essa criança está nutrida. Mas ela está a nutrição que a criança precisa é o pai e a mãe inteiro nela. E vocês sabem como que a gente pode fazer esse pai e essa criança inteira na criança? Como é que nós pais, podemos estar inteiros nessa criança? Quando o casal, o pai e a mãe, podem se amar e essa criança pode olhar e observar esse amor que vem desses pais. Se os pais estiverem felizes, a criança estará feliz. Se a criança pode ver o amor que vem desses pais, ela fica inteira e feliz. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Como que funciona esta lei? Ela difere entre pais e filhos. Na questão dos pais e filhos, os pais dão, os filhos tomam. Em qualquer outra relação, o dar e receber, ele precisa estar em equilíbrio. Então, se o seu companheiro deu algo, você retribui com, se foi algo bom, você retribui com algo bom. Ou um pouco melhor, como diria o Bert. Se ele te deu algo ruim, aí ele diz, você tem que retribuir um pouquinho a menos. Porque se você retribuir um pouco a mais, vira uma guerra. E na guerra não tem solução. Então, para que o amor possa dar certo, é preciso que você, se o seu companheiro ou sua companheira te causou alguma dor,
você precisa causar uma dor nessa pessoa para que o relacionamento continue estável. Mas é necessário que essa dor seja um pouquinho menor. Por exemplo, se o seu marido, por exemplo, te traiu, e você diz assim, ou o outro companheiro, não importa, e você diz assim, eu não vou trair porque eu não sou igual a ele, ou eu não sou igual a ela, eu sou muito maior que ela. E aí o que vai acontecer? Você fica grande e a pessoa fica pequena. E o relacionamento acaba da mesma forma. Então, o que você pode fazer? Você tem que causar uma dor. Sei lá, você vai ver o que é que essa pessoa tem, por exemplo. As mulheres adoram gastar, de repente, pega uma coisa que ele não gosta, por exemplo, de dívida. Você pegar o cartão e gastar o cartão inteiro dele, por exemplo. É preciso que ele sinta uma dor. E que ele vá trabalhar para pagar aquele cartão, sei lá de quantas vezes ele vai fazer isso. Mas ele precisa sentir que aquela dor que foi causada também, ele sentiu um pouco dessa dor. Então, muitas vezes, nos relacionamentos, quando as pessoas causam uma dor muito grande e essa dor não é reparada, o relacionamento acaba. Mesmo assim, nas coisas boas, por exemplo, a pessoa, o marido que foi lá e pagou a faculdade para a esposa. Quando termina a faculdade, o relacionamento acaba. Ele deu. Aquele que recebeu muito e não deu nada, vai embora. Sempre aquele que recebe muito vai embora. Então, o que a gente precisa fazer? Equilibrar. É por isso que essa lei chama equilíbrio de troca. Até nas questões, quando a gente faz, por exemplo, os trabalhos humanitários, por exemplo, eles só podem realmente fluir, só pode realmente ir para frente e a pessoa que recebe não se revoltar contra o doador se ele fizer algo em troca. Senão aquilo que você vai dando, em vez de você estar ajudando, você vai estar matando o adulto que há naquela pessoa. Então, essas leis, essas 3 leis, elas precisam estar em ordem dentro do nosso sistema. E aí, se uma lei, por exemplo, se ela foi burlada lá atrás, nos meus bisavós, nos meus trisavós, por exemplo, e ela vem replicando de lá para cá, numa ressonância, nós não vemos. Sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, a minha avó era assim, assim, assim. Nossa, eu não gostava disso e daquilo da minha avó. Quando você vê, você está replicando igualzinho, sabe? É uma maneira da gente, é como, assim, você, todos, na verdade, assim, nós fazemos isso inconscientemente, sem que nós podemos perceber isso, a gente repete, voltou! A gente repete, mas a gente repete por um amor, gente. A gente faz isso por amor. Adriano, você está mudo? Eu não estou te ouvindo. Você me ouve? Mas eu não te ouço. Fala agora. Tá? Fechado, nossa.
Eu nem vou mudar nada, porque depois eu não vou saber voltar. Precisava te ouvir. Moço. Alô? Agora sim. Me ouvindo? Agora sim. Que bom que você... Perdão, eu não sei o que aconteceu, o computador aqui caiu, eu achei que ela tinha caído também, ainda bem que ela continuou, mandei uma mensagem, queria pedir desculpa a todos, e agora eu consegui voltar, só que agora eu não sei nem onde você está, manda bala, vamos junto. Eu falei já das 3 leis, estava falando da lei do equilíbrio. Perfeito. E agora a gente pode abrir aí para umas perguntas. Eu ainda queria fazer, né? Tem uma pergunta que o Alexandre já fez. O que fazer, né? Na verdade, tem duas. Como é que você sabe se você está no lugar certo? E Só olhando, só colocando uma constelação. Mas a gente tem alguns indícios, por exemplo, para você saber que você não está no lugar certo. Não tem algumas pessoas, você já deve ter ouvido falar, Adriano. As pessoas falam assim, gente, eu tenho a impressão que eu estou na família errada, que eu não pertenço a essa família. Parece que eu caí de paraquedas. Você já ouviu isso? Alguém falar? Essa sensação de não pertencer, né? Geralmente a pessoa não está no lugar dela. Tá. E a próxima? E o que a gente pode fazer, né? Para esse relacionamento entre pessoas e familiar dar certo? Eu vejo esse trabalho como uma bênção para a humanidade. A gente precisa olhar, por exemplo, o Bert diz que tem 4 coisas que a gente precisa ver com urgência. Assassinato, se tem na família, e os abortos provocados é assassinatos, tá? Suicídios e os homicídios, né? Os abortos. E uma coisa que as pessoas acham que não causa nenhum dano também, que é um ato de amor, que é um ato maravilhoso de se fazer, que são as adoções. Adoções são perigosas. Quando não feitas da maneira correta, o que acontece? A criança entra dentro de um sistema, ela traz junto com ela o sistema dela, entende? Tá. Então, por exemplo, vamos supor que você decide adotar, eu quero mais um filho, eu vou adotar. E a sua esposa diz, eu não quero. E você fala, mas eu quero. E até você, sabe, você vai lá e adota. E se essa criança não estiver disponível para adoção, o que acontece? O relacionamento do casal vai acabar. Assim ou assim. Ou morre ou separa. A criança entra no lugar do cônjuge e vai embora a outra pessoa, entende? E isso já tem observado, a teoria fala e a prática confirma, já tem observado muitos e muitos casos. Então, como é que você faz? Hoje, já tem muitos juízes constelando as adoções antes da criança, né? Estão fazendo uns trabalhos lindos já no judiciário. Porque a criança, às vezes, ia para uma família, voltava. E tem muitos adolescentes adotivos que estão nas fundações casa, né? Por conta disso, desse emaranhamento. Por quê? A criança que foi adotada, ela tem o pai e a mãe biológica, entende? Sim. Quem ela vai estar respondendo é essa biologia dela, é quem deu a vida para ela. Então, o que a gente faz no trabalho sistêmico? Essa criança precisa reconhecer e tomar a força dos pais biológicos, para depois poder olhar para os pais adotivos. E, na verdade, ter a permissão desses pais para amar esses tutores, na verdade. Aí a vida dessa pessoa flui. Por isso que precisa. E assim, no caso da adoção, como é que a criança está disponível? Quando uma mãe, ela diz,
eu vou ter esse filho e eu não quero. Quando a mãe toma uma decisão que ela não quer o filho, a família materna inteirinha perdeu o direito sobre essa criança. Qualquer um da família materna que pegar essa criança, vai acontecer isso. Entende? Tá. E quem tem precedência? A família paterna. Quando a mãe não quer, a prioridade está com a família paterna. Qualquer pessoa da família paterna que pegar esse bebê para cuidar, está correto. Se essa família paterna, ninguém quis essa criança, ninguém quer essa criança, aí essa criança está livre para adoção. Mas mesmo assim, é preciso reconhecer, não esconder que a criança é adotiva. A criança precisa saber, ela precisa tomar essa força, porque a força nossa vem dos nossos pais biológicos. Os tutores podem dar o que quiser, não preenche. Entende? O amor deles só chega com a permissão dos pais biológicos. E aí precisa ser vista nesse caso. Ok. Estão perguntando se não é uma escolha da própria criança também. É claro que é uma escolha. Claro que é uma escolha dela. Só que, assim, nós sabendo das leis, nós precisamos olhar para aquela. Senão nós vamos estar. Por exemplo, quando você não sabe, você passa pela situação. Por exemplo, eu tenho um caso na minha família. Não, a minha irmã caçula. Uma sobrinha já tinha tido 2 crianças, teve a terceira e não quis. E ela pegou a criança. Eu falei para ela: você não faz isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. Expliquei para ela. Ai, mas você é louca, como é que eu vou deixar o bebezinho? Ela não quer, como é que eu não vou cuidar? Eu falei: você cuida e saiba que você vai pagar um preço muito alto por isso. E não demorou muito, Adriana. Ela perdeu o marido com 42 anos. Sabe? Ele morreu. E assim, ela casou de novo, o relacionamento acabou de novo. Entende? Porque, gente, a gente acha aí a segunda ordem da ajuda, ajudar contra a circunstância. Essa criança estaria bem com quem? Com a família paterna. E a criança sofre muito, sabe? Então, assim, não recebe o amor. E a pessoa esgota de dar, sabe? Você esgota de cuidado, você esgota de dar e não chega. Vai lá. E agora a grande resposta, né? Pergunta. O que fazer para dar certo? Olhar para todo esse sistema, reconhecer tudo que aconteceu aqui atrás, e às vezes no trabalho sistêmico, a gente descobre tantas coisas que a gente não sabia. A gente olha com tanta amorosidade, Adriano, reconhece, por exemplo, imagina você vendo lá os que os seus avós, seus bisavós faziam para seus avós faziam para os seus pais. Você entender dentro da sua alma o porquê que o seu pai é assim, que a tua mãe é assim, que não podia ser diferente. Sabe? Que eles não receberam, por exemplo, o amor naquela hora que eles precisavam tanto. E antigamente, por exemplo, aí, na nossa época, Adriana, os pais tinham muito mais filhos, tinham uma vida muito mais difícil que a vida de hoje, né? Sim. E eles tinham que trabalhar. Minha mãe, por exemplo, não tinha licença maternidade. 15 dias, o bebezinho caía um umbigo, ela deixava com os filhos que tinham 8 anos, 10 anos para cuidar. E ia trabalhar, porque não tinha licença maternidade. E imagina esse amor. Hoje, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver tudo isso, sabe? O que acontece nessa questão do amor interrompido, nessa questão, por exemplo, das mães que precisam trabalhar, que a criança fica o dia inteiro sem mamar, que interrompe a mamada com 15 dias.
como é o caso da minha família, que eu presenciei, por exemplo, vão ter problemas com vícios. Entende? É bem maluco, mas a gente... Maluco, né? É complexo. Alzenir, se as pessoas quiserem fazer uma constelação, como elas te acham? Como conseguem entrar em contato com você? Pode entrar pelo telefone, né? Que é o 11 99546 9800. Você repete de novo? 11 99546 9800. Perfeito. Eu criei um canal recentemente no YouTube, Adriano. Eu estava com uma resistência em relação à tecnologia, mas agora não tem jeito, a gente tem que... É verdade. Tem que fazer algo, né? E eu tenho um instituto que chama Instituto Ancaim, que eu sou fundadora. É um instituto aqui em Mauá, eu espero que uma hora você venha conhecer. O objetivo desse instituto é que as pessoas possam constelar a qualquer hora, a qualquer momento, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, a um preço, a um valor de troca, entende? Então, vai ter o trabalho, já tem o trabalho social, e tem o trabalho pago, né, que nós precisamos sobreviver. Então, assim, mas nós vamos estar atendendo todas as classes, todas as pessoas que necessitam. Tá, estão perguntando se você podia também dar um e-mail, porque tem gente que mora no exterior. Sim. A-U-Z, as primeiras 3 letrinhas do meu nome, dragão junto, ausedragão, @gmail.com. Perfeito. Dragão do calendário maia. Ok. Você fica aí mais um pouquinho, tá bom? Ok. Bom, eu queria agradecer ao Zenir pela live, pedir desculpa para ela e para todos pela minha ausência por uns minutos. O computador não queria voltar de jeito nenhum. Amanhã a gente tem uma outra live com a Eliane Bevevino e a gente vai estar falando direto do Reino Unido, de Berwick, falando sobre a experiência. Ela é psicóloga também. Ai, que legal. Tá? Na utilização do sistema de saúde lá no Reino Unido, da NHS, a partir das 19 horas. Tá bom? Ok. E, Alzenir, eu não sei se você sabe, esse aqui é um livro que eu escrevi o ano passado, tá bom? Saúde do real ao milhão. Isso. Para aprender a montar sua clínica, seu consultório, como conseguir pacientes, como desenvolver o trabalho, a parte administrativa. Ele está sendo vendido nas plataformas por R$100 aproximadamente. Eu estou vendendo ele durante o evento por 50. É só mandar um e-mail que tem aí embaixo da live. Mas eu queria te dar um exemplar de presente. Se você Gratidão. quiser, Claro, tá bom? Que eu vou precisar. Então, vou pedir para você me mandar o seu e-mail aqui no WhatsApp. Aí eu acredito que até o final de semana eu te envio a sua cópia. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão. Agradecer muito. E agora eu vou deixar você falar tchau. Ok, Adriano, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado ao pessoal que assistiu, né? Eu acredito que vai ficar gravado, dá para o pessoal reassistir, né? E você vai receber uma cópia depois também, tá bom? Se você quiser publicar no seu canal, à vontade. Ai, maravilhoso. Vou colocar assim. Mas muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite de sono, de paz, de harmonia. E é isso. Precisando, Adriano, estou à disposição. Que bom. É um prazer ter o seu contato a partir de agora. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite e até amanhã.